Boa noite, amada igreja, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a cada um nesta noite de uma forma especial, que a palavra do Senhor que será ministrada nesta noite, que ela possa de alguma forma vir de encontro aos teus anseios, vir de encontro a tudo aquilo que vocês têm buscado no Senhor, né? Essa palavra hoje, ela na verdade, ela vem nos confrontar, ela vem chamar a nossa atenção, e para uma mudança de postura, né, uma mudança de comportamento, para nós sairmos da nossa zona de conforto e poder experimentar o sobrenatural de Deus, poder experimentar as maravilhas de Deus, poder experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. E creio, meus irmãos, o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor tem planos, tem projetos para nós, né? Não nascemos para ser cauda, mas cabeça, para ser líderes. O Senhor quer fazer de nós mais que vencedores. Já somos mais que vencedores. Quantos aqui são mais que vencedores em nome de Jesus? Somos mais que vencedores, amém? Aleluia. Amados, nós estamos numa campanha, e o tema dessa campanha é o bálsamo de Gileade. E o tema da minha ministração nesta noite é Jesus é o bálsamo que cura. Então a gente vai entender no decorrer da nossa ministração que o profeta Jeremias, nós vamos ler um texto aqui em Jeremias, tá? Se você já quiser abrir a tua Bíblia aí, está lá em Jeremias 8, a partir do verso 18, a partir do versículo 18 até o 22, Jeremias 8, do 18 ao 22. Então nós vamos entender no decorrer da ministração, eu creio que é o Senhor que vai falar nesta noite, é o Senhor que vai ministrar no coração de cada um. A minha oração é para que o Senhor me faça como um vaso. Eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor. Eu quero ser o transmissor de boas novas, o transmitir aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo nesta noite, através da sua palavra. E nós vamos entender, como eu te falei no decorrer do texto, que Jesus é o bálsamo que cura, e o texto de Jeremias, ele tipifica, né, todo esse contexto com a própria pessoa do Senhor Jesus e o sangue dele que foi vertido ali na cruz. Vamos ler o texto então? Jeremias 8, do 18 ao 22. Eu vou ler ali, amados, porque a minha Bíblia, a versão é um pouco diferente da de vocês, né? Então eu vou acompanhar pelo telão, tá ok? Do 8 ao 22, Jeremias. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Vou ter que ler aqui agora porque diminuiu ali. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Amados, como eu falei, essa campanha já está acontecendo em todas as quintas-feiras. Eu acredito que talvez algum outro ministrante, algum outro pregador também falou de alguns nomes aqui dentro desse texto, para a gente poder entender melhor o contexto, porque filha do meu povo
Enfim, talvez algumas pessoas não tenham esse conhecimento, então eu quero falar um pouquinho sobre algumas palavras aqui nesse texto, para a gente poder entender melhor o contexto, né? Então, quando aqui se refere, né, está aqui no versículo 19, né, socorro da filha do meu povo. Quem é essa filha do meu povo, né? Se refere à própria Jerusalém, né, e a grande Judá, conhecida também como filha de Sião. E por que filha de Sião? Porque a região de Jerusalém, ela foi edificada, porque a região em que Jerusalém foi edificada é chamada na Bíblia de Sião, né? E por que filha? Né? Na verdade, naquela época, aquele povo, muitas vezes, eles usavam alguns termos femininos para se expressar em relação a algumas localidades. Então, filha se refere a Jerusalém. Filhas se refere à população de Jerusalém, ao povo de Jerusalém, aos filhos do Senhor. Amém? Gileade. Eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi a primeira vez esse nome, a primeira vez que eu abri a Bíblia, né, que eu tenho lembrança que eu abri a Bíblia e comecei a navegar sem muito conhecimento, na verdade sem nenhum conhecimento, e quando eu me deparei com esse nome Gileade, eu confesso aos irmãos que eu achei que se referia a uma pessoa. E na Bíblia há alguns nomes, né, há alguns personagens com o nome Gileade. Mas esse Gileade aqui, ele se refere a uma região que fica nas montanhas de Israel. É uma região rochosa e de grandes matas, né, de uma floresta grandiosa. E tem algumas características em relação a Gileade, né? Ali viviam ali algumas tribos, a tribo de Ruben, Gade, Manassés, e também foi lugar de refúgio para algumas pessoas e, na verdade, para grandes homens. Foi lugar de refúgio para Jacó e também para o rei Davi. Talvez por causa da sua geografia, talvez por causa do terreno acidentado, como eu falei, era um terreno rochoso, né, de uma mata densa, de difícil acesso. Então, essas pessoas se refugiavam ali quando estavam sendo perseguidas. Mas uma outra característica ainda mais marcante em relação a Gileade é sobre esse bálsamo, o bálsamo de Gileade. Como o profeta fala aqui no versículo 22, não há bálsamo em Gileade. Amados, esse bálsamo, como eu te falei, talvez seja o principal atrativo, né, de Gileade, o que chamava a atenção em Gileade, né? E esse bálsamo, ele era extraído de uma planta que só existia naquela região, né? E que tinha propriedades curativas, que tinham propriedades medicinais e que curava a ferida do povo, ferida mesmo, né? Machucados, feridas. Então esse bálsamo tinha essa propriedade, uma propriedade curativa e também aromática. E diz na palavra que ele era muitíssimo precioso. O seu preço, ele era calculado em ouro, para vocês terem uma ideia do valor desse bálsamo. O quanto ele era desejado, o quanto ele era procurado, buscado. E grandes reis, governadores, pessoas em geral, iam até Gileade para buscar esse bálsamo, né? Talvez para si próprios, né? Para tratar suas feridas, mas também para comercializar esse bálsamo. E o interessante é que esse bálsamo, para ele ser extraído dessa planta, amados, ele tinha que ser triturado, ele tinha que ser esmagado, torcido, para que dele saísse esse óleo, esse guento, bálsamo. Já viu garapa, né? A cana sendo moída, era mais ou menos aquilo ali, né? Não tinha aquele equipamento, óbvio. Mas já viu como é que o pessoal que moe a cana ali faz? Eles passam uma vez, passam duas, dobra aquela cana, passa de novo, torce, passa mais uma vez,
para poder aproveitar cada gota. E assim era com aquele bálsamo, né? Era esmagado, torcido, porque era muito precioso e não podia se perder nenhuma gota. Então, amados, nesse texto fica muito claro, né, que o profeta Jeremias, ele tipifica o bálsamo de Gileade com o próprio Senhor Jesus e o seu sangue que era vertido ali na cruz. Aqui no versículo 19, diz assim: ouça o grito de socorro da minha filha, da filha do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocam com a ira, com os seus ídolos, né, e com os seus inúteis deuses estrangeiros. Então, quando fala aqui no versículo 22, não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade, né? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Na verdade, o profeta, ele queria dizer, por que esse povo está perecendo tanto? Por que esse povo sofre tanto? Por que há tantas feridas? Por que há tanta tristeza, tanta amargura? Por que há tanto esfriamento? Se Deus está no meio deles. Porque, como eu falei, essa região é a própria Jerusalém. Então, não é um povo estrangeiro, nós estamos falando aqui do povo de Deus. Um povo que conhecia o Senhor, um povo que experimentou os grandes feitos do Senhor Jesus. Amados, quando o povo foi retirado ali do Egito, quando Moisés, usado pelo Senhor, tirou o povo dali, o povo pôde experimentar os grandes feitos do Senhor. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pés secos. Eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Eles puderam contemplar com seus olhos o sobrenatural de Deus. Passaram pelo Mar Vermelho a pés secos e peregrinaram pelo deserto afora. E ali no deserto, como todos sabem, é um calor escaldante durante o dia, então o Senhor colocava ali uma nuvem sobre eles para proteger do sol, para esconder o sol. À noite o deserto é muito frio, então o Senhor erguia ali uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Mas de repente o povo começa a murmurar, porque só aquilo ali não estava bom, não era o suficiente. Então eles começaram a clamar por pão, e o Senhor mandou o maná. Começaram a se alimentar daquele maná, e era todos os dias. Todos os dias era infalível, o maná estava ali. Mas de repente só o maná não foi mais suficiente, então eles começaram a clamar também por carne, né? Algo mais substância, vamos dizer assim, né? De uma proteína. Então o Senhor providenciou as codornizes. E começou ali, o Senhor enviava ali as codornas, as codornizes daquele povo. Então aquele povo, amados, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. E por que agora esse povo se esfriou tanto? Por que agora esse povo se afastou do Senhor? Por que agora esse povo não tem mais a mesma fé que tinha antes? Por que esse povo agora vive em uma tremenda apostasia, ausência de fé? Sabe, se esfriou o coração daquele povo. Sabe, o profeta aqui, eu vejo que o desespero dele, o clamor, eu vejo que o desabafo dele, falou assim, olha, né, como é que, porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura o Senhor não está no meio desse povo? Porventura o Senhor não é o bálsamo que cura? E as pessoas têm acesso a esse Deus, a esse Senhor? E por que tanto sofrimento? Por que eles não o buscam? Já que o Senhor está ali. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O bálsamo está na tua casa. O bálsamo está dentro de você. O bálsamo está aqui nesse lugar. E nessa noite o Senhor quer nos inundar com esse bálsamo. O Senhor quer derramar o seu bálsamo sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, para que feridas sejam saradas, para que vidas sejam restauradas,
para que tudo aquilo que se perdeu, nós possamos conquistar novamente. Então o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer derramar sobre a sua vida esse bálsamo precioso. E quando eu digo que o profeta Jeremias, ele tipifica o bálsamo de Gileade com a própria pessoa do Senhor Jesus e o seu sangue vertido ali na cruz, Jesus, ele foi triturado, ele foi esmagado, açoitado, e o seu sangue foi vertido ali na cruz, para que nós hoje fôssemos livres, para que não houvesse mais sobre nós o peso, o jugo do pecado. Hoje somos livres e temos acesso ao Senhor, temos acesso a esse bálsamo, temos acesso à cura. E por que não buscamos? E por que não aquele povo deixou de buscar? Por que aquele povo se esfriou tanto e não buscava mais o Senhor de grandes feitos, que eles puderam contemplar com os próprios olhos? Sabe, eu anotei aqui algumas coisas. Deus está usando aqui, Deus está falando comigo outras coisas, e tudo aquilo que eu escrevi aqui, o Senhor quer falar algo a mais, algo diferente na vida dos irmãos. Sabe, amados, algo que muitas vezes nos afasta do Senhor, algo que muitas vezes nos enfraquece, é porque nós não o buscamos, porque nós não buscamos a sua presença, não buscamos a sua face, não nos enchemos dele. Sabe por quê? Porque continuar nos alimentando do leite, se nós temos um alimento sólido, um alimento que nos aproxima do Senhor, um alimento que nos faz ter intimidade com o Pai. Por que ainda continuamos nos alimentando do leite se há um alimento sólido? Sabe, esse leite espiritual, ele se refere ao nosso início de caminhada, e que na verdade nós precisamos desse leite espiritual no início. Mas, amados, chega um ponto em que só o leite espiritual não é mais suficiente, a gente precisa de alimento sólido. Então nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, e esta palavra é buscando ao Senhor que nós vamos ter mais intimidade com Ele. Sabe, amados, não tem como você ter intimidade com alguém que você não conhece. E a melhor forma de se conhecer ao Senhor é se alimentando da sua palavra, é se enchendo dele. É se enchendo dele. Sabe, por que a gente vive, por que a gente insiste em viver no raso, ao invés de experimentar águas mais profundas? Por que a gente insiste em viver no superficial, ao invés de experimentar o sobrenatural de Deus, ao invés de se aprofundar em Deus? Sabe, amados, e isso não vai acontecer, nós não vamos alcançar, nós não vamos experimentar esse sobrenatural de Deus se nós não o buscarmos, se nós não nos alimentarmos da Tua palavra. E era isso que acontecia com aquele povo se esfriou, sabe, eles deixaram de buscar ao Senhor, eles estavam vivendo em uma apostasia, não havia mais fé. E lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também lá em 1 Coríntios fala que o amor é dom supremo. Então nós podemos entender que fé e amor andam juntos. Mas para que a gente tenha o entendimento dessa fé, da grandiosidade dessa fé, e para que a gente venha a ser apaixonados por esse Jesus, nós temos que buscá-lo. Essa intimidade só vem com a busca, essa intimidade só vem quando nós nos enchemos dele, através da sua palavra. Sabe, amados, ele quer ministrar na tua vida, ele quer ministrar cura na sua vida. Sabe por que aquele povo se esfriou e por que aquele povo não conseguia enxergar uma solução para os seus problemas, a cura? Porque aquele povo se negava a aceitar que estava doente. Aquele povo se negava a aceitar que estava doente.
Sabe, muitas vezes nós achamos que estamos saudáveis espiritualmente. Então, a gente não se preocupa em buscar, porque fala, não, a minha vida está tranquila, está bem, espiritualmente está bem, eu estou tranquilo, graças a Deus, saudável, sadio, eu, minha família. Mas, amados, há feridas na alma. Muitas vezes, aquele povo, eles estavam feridos, mas eles não queriam aceitar a cura, eles não queriam aceitar o bálsamo, o remédio que vem do Senhor. E muitas vezes, queridos, há dentro de nós feridas, traumas. Muitas vezes há em nós amarguras, perdão que não foi liberado, mágoas. Tudo isso nos fere, tudo isso nos machuca. Sabe? E nós insistimos em estar no superficial. Nós não colocamos para fora, nós não reconhecemos que precisamos do Senhor, nós não reconhecemos que precisamos da sua cura, do seu bálsamo. Não, a minha vida está às mil maravilhas, está ok, está ótima, e eu vou tocar na vida assim mesmo. Sabe, muitas vezes as coisas não rompem na nossa vida, muitas vezes a gente para e pensa, gente, mas por que a minha vida está tão assim? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que parece que está tudo amarrado, está tudo preso, acorrentado? Sabe, a gente não consegue entender, mas muitas vezes são feridas que precisam ser tratadas, e para tratar essas feridas, elas precisam ser expostas. O Senhor quer derramar o teu bálsamo sobre a tua ferida nesta noite. O Senhor quer derramar o teu bálsamo sobre a sua vida, sobre a sua enfermidade, sobre as doenças da alma. Nós precisamos colocar para fora para que o Senhor venha tratar, mas aquele povo se negava a fazer isso. Eles não expunham os seus problemas, os seus ressentimentos, as suas mágoas. Eles se negavam a aceitar que estavam doentes. Sabe, isso causava grande tristeza no coração do profeta. Aqui no capítulo 9, no versículo 1. Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Havia entre eles, amados, muitas pessoas que estavam mortas espiritualmente. Não havia mais nenhum sinal espiritual de vida naquelas pessoas, em algumas pessoas que se negavam e que persistiam nessa ideia de não buscar ao Senhor, de achar que de repente poderiam resolver os seus problemas com o seu braço forte. Então eles não buscavam o Senhor, e assim, como eu falei, muitas vezes acontece conosco. Nós tentamos muitas vezes resolver os nossos problemas com o nosso braço forte. Às vezes a oração é a última coisa que nós pensamos. Às vezes tentamos de todas as maneiras resolver um problema, resolver alguma situação, muitas vezes recorremos ao mundo procurando solução para os nossos problemas. Em casos mais extremos, há pessoas que às vezes está tão envolvido nessa apostasia que vão procurar no mundo solução destrutivas para os seus problemas. E infelizmente há entre os cristãos, há entre nós, muitas pessoas que às vezes se afastam do caminho do Senhor, por achar que o Senhor não responde mais, mas na verdade é Ele que não quer se expor ao Senhor. E muitos vão procurar solução para os seus problemas no mundo, através da bebida, da droga, né? De todos os prazeres, né, entre aspas, que o mundo nos oferece. Sabe, por que não experimentar o sobrenatural de Deus? Por que viver no superficial? A última vez que eu ministrei aqui, que eu preguei uma palavra aqui, eu dei um testemunho, eu não vou repetir porque é um pouco longo, mas quem estava aqui talvez lembre desse testemunho. Sabe, amados, havia em mim algumas enfermidades. E umas eu acredito que eram doenças da alma. Eu era uma pessoa extremamente tímida e essa timidez se associou
a ansiedade. As duas coisas andam juntas. Então, eu era uma pessoa muito tímida e sofria dessa questão da ansiedade, e isso desencadeou uma enfermidade na minha vida, que eu compartilhei aqui a última vez, que era um problema crônico com aftas. Mas não é essa aftinha que você está pensando, é algo terrível. Sabe, e a cura veio a partir do momento que eu resolvi sair do superficial e experimentar o sobrenatural de Deus. A partir do momento que eu resolvi sair do raso e experimentar águas mais profundas, a minha vida foi curada, foi transformada. Não só da doença do corpo, mas também dessa enfermidade que é essa questão da timidez, da ansiedade. Então, o Senhor me curou por completo. Alguém ainda acha que eu sou tímido aqui? Né? Então, assim, Deus me curou. Né? Se não tivesse curado, eu não estaria aqui. Então, Deus me curou. Então, nós precisamos experimentar algo a mais. Por que viver no sofrimento se é um Deus que nos ampara? Por que viver na angústia se é um Deus que nos socorre? Né? Por que viver na mesmice, viver nesta zona de conforto, se nós podemos avançar, se nós podemos crescer? O bispo Josimar, ele pregou um tempo, algumas semanas aqui atrás, onde ele falou sobre a questão das flechas na aljava, né? E que essa flecha, para ela avançar, para ela prosseguir para o alvo, ela primeiro tem que recuar para ser lançada. Mas muitas vezes pessoas recuam e não retornam. Recuam, regridem, né, retrocedem, mas não conseguem avançar, porque não querem experimentar o sobrenatural de Deus. E eu volto a repetir, amados, nós só vamos experimentar o sobrenatural de Deus, nós só vamos experimentar os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, a partir do momento que nós o buscarmos. O sobrenatural de Deus, ele só vai se manifestar na nossa vida a partir do momento que nós nos enchermos dele. Como eu falei, a intimidade só vem com conhecimento. Não tem como eu conhecer o Pai se eu não o buscar, se eu não me alimentar da tua palavra. Então, amados, que nós venhamos ter esse entendimento, esse discernimento. Não deixa, queridos, a sua fé se esfriar. Lembre sempre que o bálsamo está sobre a sua vida. E olha, eu quero dizer algo a mais. Como eu falei, o bálsamo está na sua vida, o bálsamo está nessa igreja, o bálsamo está na sua casa, o bálsamo que cura é o Senhor Jesus. E Ele está inserido em nós, o Espírito Santo está em nós, e nós também podemos ser bálsamo na vida dos nossos irmãos. Nós podemos ser bálsamo na nossa comunidade, podemos ser bálsamo no nosso trabalho, podemos ser bálsamo na vida dos nossos familiares. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos transformar, quer nos mudar, mas para isso é preciso que a gente queira. Sabe, eu falei a última vez também que o que o Senhor espera de nós é que a gente venha se dispor. Mais do que ser escolhido, mais do que ser capacitado, Ele precisa de disponíveis, pessoas que se disponham a fazer a tua obra, para que a gente venha crescer, amados. O Senhor espera de nós maturidade espiritual, crescimento espiritual. É por isso que a gente não pode, a gente tem que deixar o leite, a gente precisa crescer, a gente precisa de alimento sólido. Amém? E há um termo grego muito interessante para quando a gente ainda está nessa fase do leite espiritual. O leite nos remete à criança, né? Então, esse termo grego fala teknon. Teknon se refere a uma criança espiritual. A uma criança que ainda está nos primeiros passos, se alimentando do leite espiritual.
Mas a partir do momento que nós crescemos e atingimos uma maturidade espiritual, nos tornamos pessoas maduras, cristãos maduros, nós nos tornamos ruiosos de Deus. Quantos aqui querem ser ruiosos de Deus? Ruios significa maturidade, filhos maduros. Ruios significa filhos maduros. Quantos aqui querem ser ruios? Eu quero ser ruios de Deus. Eu quero crescer, eu quero avançar. Amém? E o Senhor já tem feito grandes coisas na minha vida. Amados, e creia, o Senhor quer te transformar, Ele quer mudar a sua trajetória de vida. Mas é preciso que você se disponha. Aquele povo padecia e sofria porque eles não tinham esse entendimento. Deixaram de crer no Senhor, deixaram de buscar ao Senhor, mesmo ele estando ali do lado. É um povo que estava afastado do Senhor, estava longe do Senhor, embora o Senhor estivesse tão próximo deles. E assim também é com as nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos só, nos sentimos abandonados, nos sentimos fragilizados, porque achamos que o Senhor está longe, mas na verdade somos nós que estamos longe do Senhor. O Senhor está ali do nosso lado. E o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. O Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Ele quer sarar as nossas feridas. Ele quer sarar os nossos traumas. Ele quer nos curar, nos restaurar, nos transformar. E toda essa transformação também vem com as bênçãos do Senhor. E o Senhor tem prazer em nos abençoar. Lá em Mateus 7:7, eu já estou terminando, tá? Mateus 7:7. É um texto bem conhecido. Mas em Mateus 7:7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Amados, a porta está na sua frente, só falta você bater. O Senhor é a porta. O Senhor bata, clame ao Senhor, busque. Aqui fala, peça e lhe será dado, busquem e encontrarão. Se a gente não busca, a gente não vai encontrar nada, né? A gente quer encontrar o sobrenatural de Deus, a gente quer encontrar grandes feitos, a gente quer ver o milagre de Deus na nossa vida, mas nós não buscamos. Assim como aquele povo. Assim como aquele povo. Amados, então, que a gente venha nos fortalecer, que esse amor venha nos aquecer, sabe, que nós venhamos buscar ao Senhor intensamente na nossa vida, na nossa caminhada. Não podemos ficar parados à beira do caminho. O caminho é para seguir, é para avançar, é para caminhar. Então que a gente venha crescer, que a gente venha buscar ao Senhor, e que o Senhor venha derramar o seu bálsamo sobre a sua vida nesta noite. Que o Senhor venha trazer cura para as tuas feridas. Que o Senhor venha trazer cura e restauração para a sua vida, para os teus traumas, né? Que você possa expor as suas feridas para que o Senhor venha tratar. Amém.